Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 16 do Evangelho, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos iniciar com a nossa prece. Então, quero agradecer a presença de quem está aqui conosco. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele inicia, nesses itens, falando sobre a parábola do celeiro, que está em São Lucas, no capítulo 12, no versículo 13. Tendo um rico, tendo muita colheita, né, na sua propriedade, ele pensa em construir um celeiro maior, porque aquele que ele tinha não comportava mais o quanto que ele estava produzindo. E aí ele é questionado: para quem será o que for recolhido? Porque para quem vai, né, o que será esse amontante? Ou seja, Jesus e Deus quis dizer assim: você está acumulando seus bens, são bastante bens, está construindo um celeiro maior ainda para acumular esses bens. Porém, quando você retornar ao mundo maior, para quem ficará tudo o que você amontoou ao longo desse tempo? Para quem ficará tudo isso? E como você se apresentará diante de Deus, né? Você amontou tesouros para si mesmo? Diante de Deus, você é também rico, né? E isso faz a gente refletir sobre os bens materiais, porque existe os bens materiais e existe os bens da alma, que é a inteligência, os valores morais, aquilo de bom que nós contribuímos para outras pessoas. Esses são os valores da nossa alma. E os valores materiais nós usufruímos ao longo da vida terrestre. Eles são emprestados por Deus para nós. Porém, nós não levaremos quando retornarmos à pátria espiritual. Vamos levar, sim, o conhecimento que nós adquirimos, né? O bem que nós, ofertamos ao outro. E é importante nós pensarmos nesses aspectos da vida. Em sequência, nos itens, ele fala de Zaqueu, que Zaqueu ele era tido como um homem de má vida, porque ele era cobrador de impostos, e ele era um homem rico. Porém, Jesus, ao chegar, e ele se depara com Zaqueu em cima de uma árvore, ele fala que vai ficar em sua casa. E Zaqueu se redime, de tudo que ele havia feito, e dá uma parte de seus bens para ajudar os pobres. E assim, ele também se redime diante de tudo que ele fez com outros, diante do Cristo. Ele se preocupou com aqueles que ele havia prejudicado. E assim, cabe a nós também utilizarmos os nossos recursos em coisas boas, em ajudarmos o próximo também. Porque Zaqueu, ele pôde ter este momento de reflexão diante do Cristo, que ele tinha ali todos aqueles bens que não foram exatamente adquiridos de uma forma justa, mas ele teve aquele momento de devolução, de ressarcir o mal que ele havia feito para as outras pessoas. E isso é muito importante para nós também.
e utilizarmos os nossos recursos em favor do próximo, porque muitas vezes nós acumulamos esses bens materiais e cada vez mais acumulamos e não damos a eles uma finalidade útil, né? De empregarmos outras pessoas, de promovermos, né, qualidade de vida melhor para outras pessoas, né? A gente fica ali encarcerado por aqueles bens e buscamos cada vez mais. A ganância, ela se faz presente hoje, né? Nós vemos aí tantos casos onde é colocado o bem material acima da vida humana, acima das pessoas, né? E nós temos que reconhecer que o material, ele é passageiro, ele é furtivo da nossa mão, né? Ele é episódico, porque ele pode estar conosco e no outro momento ele pode não estar mais, né? Que nós estamos num mundo de provas e expiações e as coisas vêm e vão, né? Muito naturalmente, porque nós todos estamos passando por diversos tipos de aprendizagem. Assim, uma pessoa que hoje está numa condição de riqueza, de acúmulo de bens, um pouco mais à frente ela pode não estar mais. E ela provavelmente vai precisar de ajuda de outras pessoas. Toda essa situação da pandemia, da coronavírus, trouxe para nós muito isso, né? Pessoas perderam ali seus bens, pessoas passaram por vários momentos de dificuldade e ainda estão passando. E quem de nós iria pensar numa situação dessa lá no ano de 2018, né, no ano de 2019? Então, é uma situação que ninguém esperava que acontecesse, porém ela aconteceu e gerou, né, diversas consequências para a questão dos bens materiais também. E há, né, uma situação muito pior, que é a questão da miséria, porque aqueles que já não tinham esses bens materiais, que já não tinham condições, estão agora num momento muito maior de dificuldade. Então, essa passagem do Evangelho também faz com que a gente reflita, porque há muitas pessoas que estão neste momento em sofrimento, sem o pão, né? E a gente que tem tudo, temos que nos doar, né? De fazermos esse movimento que Zaqueu fez também, né? Porque a verdadeira propriedade que nós temos é o que nós temos no coração. Nós usufruímos desses bens materiais, mas nós não temos a posse real desses bens materiais. O que temos é só aquilo que está em nossa alma. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, né? E mesmo o nosso corpo, ele permanecerá aqui na Terra. E nós vamos passar para o outro lado apenas com a nossa alma e aquilo que nós cultivamos dentro dela, né? Quando nós estivermos do outro lado, nenhum prestígio social vai ser levado em conta, nenhuma riqueza material que nós tivermos vai ser levada em conta. E aí o Evangelho traz vários casos, né, que chegado lá no plano espiritual, o espírito se deparou com a sua verdadeira condição, a qual ele não cultivou em si os seus valores, né? Ele não cultivou aquilo que ele precisava. E ali naquele momento, ele se vê diante de si mesmo e de tudo aquilo que ele deixou passar durante a vida, aquilo que ele não prestou atenção e não cuidou, né, com carinho. Aí nós entramos na lei de causa e consequência, né? Porque aquilo que nós não construímos ao longo de uma vida, aquilo que nós não semeamos de coisas boas, tem um impacto para nós, né? Nós vamos ter que voltar para reparar tudo aquilo, né? Tudo isso. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, o que vai contar é a soma das nossas virtudes. É esse respeito que nós tivemos para com o outro, né? Não há mais distinção entre o príncipe e o operário. Todos esses papéis sociais que nós temos na sociedade, eles desaparecem,
né? Porque isso é uma coisa do plano material, né? Essas instituições, né? Esse reconhecimento do empregado, né? Daquele que está à frente, tudo isso é do mundo material, da sociedade que se constituiu dentro disso, né? Até mesmo do regime que nós estamos inseridos, né? O capitalismo que trouxe tudo isso. O plano espiritual, ele é completamente diferente. Vale o cultivo da nossa alma, daquilo que está no nosso coração e daquelas pessoas que nós pudemos assistir ao longo da vida, pudemos ajudar. E quando nós fazemos esse movimento de ajuda ao próximo e nos deparamos com aquelas pessoas que estão numa situação de vida, muitas vezes terríveis, né? Uma miséria absoluta, um sofrimento, né? Mesmo assim, essas pessoas, elas têm uma capacidade de amar muito grande e que elas vão superando tudo isso com um sorriso, né? Elas recebem a gente com muito carinho e elas têm uma coragem para ir superando esses obstáculos da vida. Elas rompem, né, com todo esse sofrimento e conseguem ter a alegria de viver apesar de tudo, o que muitas vezes não acontece conosco, que temos tudo. Nós não conseguimos olhar e sermos agradecidos pelo tudo que nós temos, diferente daquele que está em situação de privação e mesmo assim consegue se sentir bem, alegre diante da vida. E o que vale é as qualidades do coração que nós temos. E lembrar que tudo é momentâneo e transitório, né? Que hoje nós não precisamos dessa mão de ajuda, mas amanhã nós podemos precisar dessa mão de ajuda, né? Que vai aplacar talvez a fome, o frio ou dificuldades outras que nós tenhamos, né? Aqueles bens que são adquiridos à custa do sofrimento, né? Ele vai ser revertido em um dado momento em provas e expiações, porque o enriquecimento rápido, esse tirar proveito do outro, ele vai ter consequências na nossa vida, né? Então é importante pensar sobre isso. E ele coloca também esse desprendimento dos bens terrestres, né? Por fim, né, ele coloca esse desprendimento. Porque se nós atribuímos às coisas materiais um valor excessivo, um amor, um sentimento maior do que para com as pessoas, isso vira um entrave diante do nosso adiantamento moral e espiritual, porque nós valorizamos coisas passageiras, coisas que vão se perder ao longo do tempo e não valorizamos aquilo que precisamos para evoluir. Que adianta um cofre cheio se o nosso coração vai estar vazio, né? E tudo em Deus retorna a Deus, né? É aquilo que nós já colocamos sobre esses bens que Deus nos ajuda, mas ele é transitório, ele vai voltar para Deus, né? Ele é emprestado a nós. É emprestado esses bens materiais, esse usufruir que nós temos na vida terrestre e o nosso próprio corpo físico, né? Ele emprestou tudo isso para nós, para que a gente pudesse usar de maneira racional, de maneira a fazer o bem para o outro, né? Porque o rico, ele tem uma missão de sabedoria de sempre poder ajudar a outra pessoa. Ele tem por missão isso, né? E ele tem que ter um coração sincero e aberto. Mas não é só a figura do rico, é todos nós que temos condições materiais, né? Condições que podemos contribuir para outro. Se não podemos contribuir como Zaqueu, que doou parte dos seus bens, nós podemos contribuir com as nossas qualidades morais
e o nosso conhecimento. Nós podemos ajudar a outra pessoa e ajudarmos de coração aberto com atitudes, com um sorriso, com um abraço, né? E ter a caridade sincera e pura, sem rebaixar o outro, né? Não ostentar esses bens materiais que nos é emprestado, né? Pensar que o outro, ele passa por diferentes obstáculos na vida. E não é porque eu trabalhei, eu consegui os meus bens materiais, o outro também deveria conseguir. Esse olhar é um olhar egoísta, né? Por quê? Nós tivemos um tipo de situação na nossa vida que se caminhou para que nós pudéssemos atingir tal objetivo. Algumas pessoas são privadas desde o início de suas vidas, e são privações de cuidado, de amor, de carinho, de respeito. Então, o fato dela não conseguir atingir algumas coisas que nós atingimos, nem sempre é porque ela é preguiçosa ou porque ela não quis. Muitas vezes ela quis muito, porém não foi dado a ela possibilidades, ela não conseguiu ter as mesmas possibilidades que nós. Então, esse julgamento e esse orgulho que nós temos de falar diante do outro, ele nos cega, né? Esse julgamento de falar, faça o que eu fiz, ele não é refletido, porque nós tivemos uma oportunidade e o outro não. Talvez foi renegado ao outro um abraço de mãe que nós tivemos, né? Um estudo de assim por diante, né? Então, desses aspectos dessa passagem do Evangelho sobre servir a Deus ou a Mamon, é pensarmos que existe o aspecto material, mas é nós que vamos sobressair sobre esse aspecto material. Nós que devemos controlá-lo, não ao contrário. Ele não deve dominar a nossa alma, esse aspecto material. E sim nós que vamos bem utilizá-lo para a nossa evolução espiritual, para a gente triunfar diante das coisas que precisamos, né? Que é esse aspecto moral, é o aspecto da inteligência, né? A caridade para com o outro. E cabe a todos nós buscar sempre fazer o bem, ajudar ao próximo, né? De coração aberto e sincero, né? E perceber o quanto que somos felizes dentro da nossa simplicidade, né? E que nós valorizemos, né? Os amores, os gestos de amor, o cuidado com o próximo e esse respeito, né? E sermos agradecidos a Deus por cada dia, porque hoje nós estamos cheios de bênçãos, só que nós estamos tristonhos por algo e não conseguimos enxergar essas coisas boas, né? Mas vamos aos poucos fazendo esse movimento de agradecimento e de perseverança, né? E poder ajudar os outros, poder fazer algo pelos outros, que é o que o Evangelho nos propõe, que é o amor e a caridade em ação. Então, muito obrigada a todos. Agora nós vamos passar para a parte da vibração. Mestre Jesus, obrigado por cada uma das bênçãos que o Senhor tem dado para a nossa vida. Ilumina, Senhor, todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, todos aqueles que estão passando por um momento de doença, de dificuldade.
Abençoe todos aqueles que lá estão. Acolhe, Mestre, aqueles irmãos que cometeram erros, que estão nos presídios, na Fundação Casa. Acolhe esses irmãos também, para que eles possam repensar as suas atitudes e trilhar um novo caminho. Acolhe, Mestre, aquelas crianças que estão sem lar, sem família, aquelas crianças privadas de um abraço de um amor. Acolhe também, Senhor. Ilumina aqueles que estão pelas ruas de Campinas e do estado, do Brasil, em todas as partes do mundo. Ilumina, Senhor, esses que estão sem um lar, o seu coração, e encaminha os seus anjos de luz para acolhê-los. E pedimos, Mestre, por aqueles irmãos em que em algum momento cruzaram o nosso caminho, que fizeram algo que nos marcou profundamente, que esses irmãos recebam todo o seu amor e toda a sua luz e sigam em paz o seu caminho. E pedimos também para aquelas pessoas que passaram para a pátria espiritual, pessoas que foram amadas, que ainda são amadas, que elas recebam do outro lado da vida flores, amor transformado em flores. E ilumina também nós outros que aqui ficamos, tendo de superar cada dia. Obrigada, Mestre, pela vida. Obrigada por estarmos aqui hoje. Assim, encerramos somente agradecendo e pedindo a proteção para ao longo desta semana. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco, né? Uma abençoada semana, né? O fim de semana, né? Que nós já estamos fechando a semana. E lembrando que tem este mesmo trabalho aos domingos, às 8h30 da manhã. E nas terças e nas quintas, às 7h30. Então, muito obrigada a todos. Fiquem em paz.